Queridos, muito feliz de estar hoje ministrando aqui nessa campanha dos servos. A gente sabe que o tema do serviço ao Senhor é um tema fundamental para o cristão, fundamental para o crente. Não existe crente que não serve, querido. Inclusive nós temos, vamos falar isso aqui durante a ministração, nós temos nosso modelo maior, que foi o Senhor Jesus, que foi o maior servo da história que já existiu. Para a gente entender aqui sobre serviço no Senhor, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos estar lendo o versículo, do versículo 29 ao 37. Nós sabemos, querido, essa mensagem, esse texto bíblico é um texto extremamente conhecido, que é a parábola do bom samaritano. Provavelmente você já leu, provavelmente você conhece, e hoje nós vamos entender um pouco sobre serviço a partir dela. Lucas 10, versículo 29 ao 37, deixa aí aberto, ou então você acompanha aqui pelo telão. A parábola do bom samaritano, ela tem uma série de lições que provavelmente você já ouviu a partir dela. Ela guarda, por exemplo, lições sobre misericórdia, onde, por óbvio, você tem um homem ali jogado no chão e passa um samaritano e exerce misericórdia com ele. Não sei se você já percebeu, mas a parábola do bom samaritano, ela é uma crítica à religiosidade também, à hipocrisia espiritual. Porque diz a parábola que um homem estava no chão, ferido, atacado por assaltantes, e passa pelo homem um sacerdote e não faz nada. Passa também um levita, que eram a tribo sacerdotal, e não faz nada. Por fim, passa um samaritano, que para o judeu, você não sabe, você não tem noção, pensa assim, Brasil, Argentina, 1000 vezes, elevada a milésima potência. Era judeu e samaritano. O judeu não gostava do samaritano, porque eles já tinham sido um dia o mesmo povo e se dividiram lá por questões inclusive religiosas, de governo. Então eles se odiavam. E Jesus está falando para os judeus, ele está falando assim, passou um sacerdote, passou um levita, ou seja, passaram judeus que você esperava que iria fazer alguma coisa e não fizeram nada, mas passou um samaritano do qual vocês não esperam que vai fazer nada, e ele, diferente de vocês, fez. Isso é uma lição que nós temos aqui na parábola do bom samaritano também. Apesar da introdução enérgica, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos deixar a parte da hipocrisia espiritual para a campanha da hipocrisia, né? Ou da não hipocrisia, em nome de Jesus. Nós vamos focar hoje aqui nas atitudes desse bom samaritano e como esse bom samaritano revela um exemplo de serviço ao Senhor. Nessa parábola, nós temos a realidade, a vida de uma pessoa, que ela toca, que ela muda a realidade de uma outra pessoa. Nessa atitude aqui desse bom samaritano, nós vamos ter o servo que Deus aprova. Nem todo serviço é aprovado por Deus, querido. Nem todo serviço é aprovado por Deus. Inclusive, existem pessoas que Deus apenas usa. Por exemplo, você acha que uma pessoa que não teme ao Senhor, que é uma pessoa ímpia, pode ser usada por Deus? Sim ou claro? Claro, muito bem. Agora, qualquer pessoa pode ser usada por Deus, porque qualquer pessoa pode fazer parte de algum, às vezes eventualmente ali, acidentalmente, do projeto de Deus. Diferente é você ser aprovado por Ele. E nós queremos ser servos aprovados pelo Senhor. Não apenas usados, mas aprovados por Ele. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, versículo 29. A gente está aqui no meio da parábola. Quando um fariseu está perguntando a Jesus, depois de ter perguntado como ser salvo, ele começa a se justificar e pergunta para Jesus quem é o seu próximo. Está assim, mas ele... O fariseu, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, o que a gente entende aqui com esse bom samaritano? Qual é a característica dele que revela o servo que Deus aprova? O que nós aprendemos com ele? A primeira coisa, perceba que o que está no texto, que o servo que Deus aprova, ele serve, mesmo que com dano próprio, mesmo que ele seja subtraído, mesmo que ele precise investir algo dos seus próprios recursos, ele não hesita em servir, ele não hesita em obedecer. Não foi isso que está escrito no versículo 33? Diz assim: um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou vinho e óleo. Depois ele coloca ele sobre o próprio animal, leva a uma hospedaria, cuida dele e paga a hospedagem e o cuidado daquele homem. Olha só a atitude desse homem. Talvez eu e você, se a gente estivesse em viagem, nem precisa estar em viagem, se a gente estivesse em deslocamento e a gente visse uma pessoa em necessidade, seria muito incômodo parar e auxiliar aquela pessoa. É um investimento de tempo, é um investimento às vezes de dinheiro, é um investimento de paciência. Vai me custar ajudar aquela pessoa. O padrão do bom samaritano e o padrão aprovado por Jesus, porque esse é o exemplo que ele dá, é aquele que serve mesmo que vá lhe custar, mesmo com dano próprio. Olha só, esse homem gastou as faixas dele para proteger a ferida daquele homem. Ele gastou o óleo e o vinho dele, que provavelmente tinham ali a utilização do álcool para tirar alguma coisa dali e limpar aquela ferida. Ele coloca aquele homem sobre o seu próprio animal. Então você imagina, ele estava vindo uma viagem a cavalo, ou de mula, não sei. E aí ele vê aquele homem, e ele fala: poxa, esse cara aqui não consegue andar. Então o que ele vai ter que fazer agora? Vai ter que botar em cima do seu animal. E agora ele está vindo a cavalo, agora ele vai a pé. Não só lhe custou o seu vinho, seu óleo, as suas faixas, custou o seu próprio tempo, custou a conveniência. Às vezes ele imaginou: eu vou chegar, sei lá, em Cafarnaum, vou botar uma cidade aqui qualquer. Ah não, ele descia para Jericó, né? Vou chegar em Jericó 6 horas. Agora não vai chegar mais 6 horas, vai chegar provavelmente 9. Porque servir e cuidar dos outros não deixa de ser uma inconveniência para a gente, porque custa, é investimento. Servir e cuidar dos outros vai custar o seu tempo, vai custar o seu dinheiro, vai custar a sua saúde. Servir ao Senhor e servir aos outros vai custar tudo isso. Grande plano, né? Eu imagino, poxa, sabe vender bem o seu peixe aí, Douglas. Não é isso que... O evangelho não é para ser vendido, ele é para ser compreendido e vivido. Quando nós pegamos o exemplo do nosso Senhor Jesus, Jesus não nos serviu com dano máximo. Jesus não se serviu às custas da sua própria vida, às custas da sua própria integridade, às custas da sua própria saúde psicológica. Ou nós já nos esquecemos quando Jesus estava num grau tal de ansiedade,
e tensão que ele suava sangue. Se isso não é afetar a saúde psicológica de alguém, eu não sei o que é, querido. A palavra diz, eu acho que é Marcos 10, versículo 35, eu não peguei a referência exata, mas tenho certeza que está em Marcos 10. Que o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como Jesus serve, dando a sua própria vida. Por que que eu e você então, aprendendo com esse bom samaritano, não temos que entender que para obedecer o Senhor isso vai custar tempo, dinheiro, saúde, cuidar de vida, cuidar de célula, responsabilidade com as pessoas, pastorear, discipular. Não apenas isso, vamos sair agora do âmbito do ministério da igreja, talvez lá no seu trabalho, obedecer ao Senhor vai te custar. Está todo mundo ficando mais rico, e você não. Por quê? Porque você não rouba, ou deveria ser assim, em nome de Jesus. Porque você não defrauda, porque você é justo. Talvez para responder algumas demandas, você está pegando muitas responsabilidades, você poderia estar super tranquilo, tomando uma água de coco na praia, mas não, você está se estressando por amor ao Evangelho. Querido, isso é o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo de Jesus. Eu escutei uma história esses dias, história não, um evento real, um testemunho. Não quero falar que foi fofoca, porque eu ouvi assim de longe, né? Mas me falaram, não foi fofoca, de fato a pessoa estava me contando que ela estava indignada com uma situação de uma pessoa que eu nem conheço. Mas ela me contou um negócio que eu fiquei abismado. Ela falou que ela trabalhou em uma corretora certa vez. Olha isso, olha isso. Ela trabalhou em uma corretora certa vez. E o contrato de um senhor vencia em tal data. E se você já alugou qualquer apartamento, você sabe que se o seu contrato vencer, a maioria dos contratos é assim, se o seu contrato vencer e você não manifestar nenhuma vontade, o contrato se renova, ou ele se prolonga ao infinito, até que alguém ali resolva, né, encerrar. Aquele senhor chegou e falou bem assim: oi, eu estou aqui no dia do encerramento do contrato, falou, eu quero encerrar a relação locatícia. A corretora, ou o corretor, ele correu, mudou a data do vencimento no documento em PDF, colocou uma data anterior e virou para aquele senhor e falou: seu contrato já venceu, agora ele se prorrogou, e se o senhor quiser encerrar, você tem que pagar 3 meses de aluguel de multa. Aquele senhor, né, o senhor não entende das coisas, falou assim: não, tudo bem, então eu pago 3 meses de aluguel por uma pessoa injusta. Queridos, às vezes você está lá no seu trabalho, você está sendo tentado a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de injustiça. Isso é só um exemplo. E alguém vira para você e fala bem assim: se você não fizer isso, você é um trouxa. E sabe o que você tem que falar? Eu prefiro servir ao Senhor em justiça e ser mais pobre do que ser rico e ganhar dinheiro e ir para o inferno. Isso é só um exemplo. Às vezes você poderia ter mais tempo, você poderia qualquer coisa. Eu fico olhando muito para o pastor Vinícius, né, querendo puxar a sardinha, ou, né, rasgar uma seda aí com o pastor Vinícius. Quantas horas o pastor Vinícius dorme por dia? 5, né? Às vezes 4. Quantas vezes eu vi o pastor Vinícius virar à noite aqui, botando tudo isso aqui, sabe por quê? E às vezes eu olhava para ele e falava: cara, você tem que descansar, você tem que dormir um pouco. Mas ele é um exemplo. Ele poderia descansar mais, mas ele se cansa, porque ele tem uma missão. Isso é um exemplo de alguém que aprendeu com Jesus, e que eu e você precisamos aprender. O serviço do Senhor vem com dano próprio, vem com o dano da nossa vida. Mas esse dano, ele não é sem fruto. Isso é um investimento. Porque quando você vê que você investiu o seu dinheiro, você investiu o seu tempo, você investiu a sua paciência, e você começa a ver que através da sua vida, famílias estão sendo restauradas.
pessoas estão sendo libertadas das drogas, pessoas estão sendo curadas emocionalmente na sua célula, pessoas estão retomando, reganhando esperança através da sua vida. Ou você acha que o Senhor Jesus não se alegra toda vez que alguém se converte e volta para os caminhos dele? Se alegre muito. O dano da vida dele, o dano da integridade da vida dele, da integridade física dele, integridade psicológica, veio com um fruto eterno. Você poderia, às vezes, de fato, estar mais tranquilo, mais rico, com mais tempo, mas você poderia também não estar fazendo a mudança na vida de ninguém, e nada pela eternidade. No fim, a gente descobre que só existem duas coisas que são eternas, que é o Senhor e uma alma humana. Então, em quem nós temos que investir? No que nós temos que investir? Nosso tempo, no Senhor e na vida de pessoas. Amém, igreja? Queridos, o segundo ponto que nós entendemos: qual a característica do servo que Deus aprova? Nós aprendemos também com o bom samaritano que o servo que Deus aprova, tudo que ele faz bem, ele faz com excelência. Foi isso que a gente leu aqui, não sei se você percebeu, mas durante a leitura da parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus diz o seguinte, que no dia seguinte, cuidando daquele homem, o bom samaritano dá 2 denários ao hospedeiro, ao dono da estalagem, ao dono da hospedagem. 2 denários é o salário de um dia. 1 denário é o salário de um dia, 2 denários, 2 dias. Ele fala, cuide dele, ele paga o que já foi gasto, e querido, aqui vem a excelência mor. Ele diz, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Imagina aí, pastor Wagner, quero que você imagine. Você encontrou uma pessoa, você ajudou ela, pessoa às vezes acabada, botou no seu carro, sujou o seu carro, seu carro agora está todo sujo, botou o cara lá, levou ele num hospital, aí tirou o cara do carro, botou lá, e você, quanto foi a conta aí dele? Poxa, foi tanto, aí você já pagou a conta dos cuidados com aquele homem. Não só isso, você falou, olha, quando tiver tudo certo, quando ele estiver curado, você manda o boleto lá para casa que eu vou pagar. Já imaginou isso aí? Aí só manda o boleto, né? Pagar eu não sei, estou brincando, né? Querido, isso aqui é o exemplo de excelência, de ir muito além, fazer muito mais do que é esperado, ir muito mais do que a superficialidade, ir para o cuidado no profundo. Esse bom samaritano, ele não só usa os seus recursos, seu tempo, sua paciência, ele paga a estadia do cara, se compromete a voltar e pagar todo o resto. A lição que nós temos aqui é que o nosso padrão deve ser a excelência. O serviço que Deus aprova é um serviço de excelência. Você como crente, você como cristão, como irmão na fé, tem que entender que a mediocridade não faz parte da postura do crente. O serviço que Deus aprova não é um serviço medíocre. Não é um serviço feito de maneira superficial, não é um serviço feito de qualquer jeito. Tudo que o crente toca, ele tem que fazer direito, ele tem que fazer bem. Isso se tornou, na verdade, eu estava escutando uma pregação esses dias do Juliano Som, que era daquele Ministério Livres para Adorar, não sei como o ministério está hoje, mas do Juliano Som, em que ele falava sobre vocação, e ele começa, o qual eu recomendo a todos, Vocação, Juliano Som, uma pregação excelente,
ao qual ele ao qual ele fala sobre o sentimento de comunidade que havia nos textos, no contexto em que a Bíblia foi escrita. Quando Paulo escreve um livro, quando os evangelistas estão lá registrando algum livro, o sentimento de pertencimento à comunidade ali é algo que hoje nós perdemos, nós não temos a mínima ideia. Hoje nós vivemos em um isolacionismo, cada um vive a sua vida, ninguém se pauta ou se define pela comunidade em que vive. Mas nessa época aqui, em que esse texto inclusive é escrito, o sentimento de pertencimento era algo vívido, algo extremamente importante para aquelas pessoas. E de que maneira? Da maneira de que se eu trabalhasse com alguma coisa, e eu não trabalhasse bem com aquilo, quem sofria era a minha comunidade. De modo que por conta da minha responsabilidade com a minha comunidade, de modo que por conta da minha responsabilidade com o meu próximo, eu tinha o dever de fazer o meu trabalho bem. Eu tinha o dever de fazer as coisas com excelência. Porque a vida em comunidade demanda isso. Se eu não faço o meu trabalho bem, talvez pode ser o filho do meu próximo que vai sofrer por conta de um trabalho mal feito. Talvez pode ser o meu próximo. Talvez pode ser o meu filho. Nessa pregação, o pastor Juliano Som, ele continua falando alguns pontos extremamente relevantes, e o mais relevante deles é sobre como Deus cuida da gente. Como você imagina que Deus cuida de você, querido? Como você imagina? Como que Deus cuida de mim? Sabe, tem comida na minha mesa, tem um teto sobre a minha cabeça. Como Deus cuida de mim? Como, afinal de contas, como essas coisas chegaram até a minha vida? Chegaram até a minha pessoa para eu poder usar elas? E ele vai dizer: Deus cuida da sua vida a partir do serviço do outro, do trabalho do outro. A comida chega na sua mesa porque alguém acordou às 4 horas da manhã para plantar o que você come hoje. Ele plantou, ele colheu, veio uma outra pessoa, transportou aquilo até uma venda, aonde naquela venda alguém colocou, empilhou aquilo ali para você comprar, aonde havia uma caixa ali registrando o que era vendido, você comprou e levou para sua casa. Toda essa cadeia, preste atenção nisso, toda essa cadeia é firmada pela excelência. Se qualquer uma dessas pessoas resolvesse não trabalhar, se qualquer uma dessas pessoas fizesse o seu trabalho de maneira superficial, de maneira medíocre, talvez você não tivesse alguns recursos que você tem hoje. Quem aqui em 2017 lembra da greve dos caminhoneiros? Quem lembra dessa? Parou o Brasil, não parou? Eu lembro que virou quase tráfico de gasolina, porque não tinha mais gasolina, não tinha nada, estava faltando as coisas, porque uma classe resolveu parar e parou o Brasil. A nossa dependência com os outros, por mais que nós não percebamos, mas você depende, quase que a sua vida, do trabalho de uma outra pessoa, querido. Quase que a sua vida. E vidas, provavelmente, pessoas dependem do seu trabalho. Por isso a necessidade de executar o nosso trabalho, tudo que nós fizermos, com a mais perfeita excelência. Essa é a nossa responsabilidade com a nossa comunidade. Eu lembro quando eu estudava teoria econômica, escolas de economia, não sei o que, essas coisas assim, coisa de gente abençoada, né? Mas eu lembro de
teórico liberal chamado Milton Friedman, que ele carregava um lápis no bolso. Um lápis. Sabe aquele lápis de filme? Aquele amarelinho, uma ponta vermelha, uma borracha vermelha na ponta? É aquele negocinho de alumínio assim na ponta, um lápis amarelo, ele carregava, e aí ele dizia bem assim: eu carrego esse lápis no bolso, porque ele é a coisa mais simples que existe nesse mundo, talvez o artigo mais simples, nós vamos encontrar ele em qualquer lugar, mas nenhuma pessoa no mundo consegue produzir esse lápis sozinha, nenhuma pessoa no mundo, por conta dessa relação de dependência. Para produzir um lápis, querido, nós precisamos de uma rede, uma cadeia de pessoas, e nós estamos inseridos nessa cadeia. Nós precisamos de excelência, nós precisamos fazer bem aquilo que nos foi dado. Então, por exemplo, se você trabalha com vendas, você tem que buscar ser o melhor vendedor que você puder, sem enganar os outros, em nome de Jesus. Se você é funcionário público, você tem que buscar ser o melhor funcionário que você puder. Se você é mãe, mãe é uma profissão, amém? Amém? Dá mais trabalho do que algumas aí, inclusive, né? Algumas várias. Se você é mãe, a responsabilidade de dar a melhor criação para esse menino e para essa menina possível. Se você é dono de casa, seu trabalho fazer da sua casa o melhor lar possível. Tudo que vier à sua mão, faça com excelência. Inclusive, eu estou muito triste porque minha esposa está viajando, né? Mas eu prometi, falei com ela que iria dar um exemplo de excelência e iria citar a vida dela. E nem posso dizer que vou ganhar alguma coisa, porque ela está viajando, né? Não há interesses aqui por trás. Minha esposa entrou de férias. E ela disse assim para mim: vou entrar de férias, vou fazer uma faxina nessa casa. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, mulher, vai descansar. Já sabendo o quê? Quando eu entrar de férias é isso que eu quero ouvir. Não quero... Eu falar bem assim quando eu estiver de férias: meu amor, eu estou pensando em consertar aqui. Ela: não, você está de férias. Era isso que eu queria. Eu falei: não, vai descansar, meu amor, não vai fazer a faxina. Ela: não, vou fazer uma faxina nessa casa, vou botar essa casa em ordem. Aí eu: tá bom, beleza. Aí chegou segunda-feira, ela entrou de férias na segunda-feira, fui para o curso de formação, voltei, a casa estava de cabeça para baixo, assim, da faxina. Falei: glória a Deus, amém, né? Glória a Deus. Conversei com ela, segundo dia, minha esposa ainda na faxina de férias, ela foi movimentar, no primeiro dia ela já tinha movimentado um armário sozinha. Eu falei: mulher, você vai se machucar. E assim, quem não conhece minha esposa, talvez a maioria que conheça, mas quem não conhece sabe que ela tem menos de 1,50. Ela tem 1,48. É sério, eu medi. Ela tem 1,48. Você imagina ela movimentar um armário de 2,10, o tamanho do Johnny ali, né? 2,13, né? E ela movimentou o armário sozinha. Aí ela, no gás, terça-feira, foi movimentar a geladeira. Só que a geladeira tinha um transformador em cima da geladeira. Ela movimentou a geladeira, o transformador caiu na cabeça dela. Foi parar na emergência. Resolveu, eu cheguei em casa, o meu celular fica desligado durante o curso de formação. Eu cheguei lá, estava ela: ai, fiz besteira, não sei o quê, com a cabeça meio rachada. Você acha que a faxina parou? Parou nada aqui. Quarta-feira, não, vou terminar isso aqui. Terminou. Minha esposa, como dona de casa, aquilo ali mostrou para mim excelência. Ela quer fazer o melhor, quer melhorar a casa dela, quer melhorar, ainda que seja durante o período de férias dela. E durante o trabalho, eu lembro, ela sempre foi um exemplo de excelência para mim. A Rayane começou a trabalhar com, eu não sei se foi 16 ou 17 anos, como jovem aprendiz. Ela começou como jovem aprendiz, e eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ter contato com jovem aprendiz, mas jovem aprendiz, tem jovem aprendiz que faz muita coisa, tem jovem aprendiz que não faz absolutamente nada. Eu já tive testemunho lá em Macaé, tem muito disso. Já vi testemunho de jovem aprendiz falando: eu fico lá olhando para cima o dia todo. Eu falei: meu Deus do céu, esse jovem aprendiz que não faz nada, ele é efetivado na empresa dele?
Não. Mas Rayane, que faz faxina nas férias, ela tinha outra visão. Ela lá, um dia, lá como jovem aprendiz, seus 17 anos, ela começou a reparar o quê? Que o departamento que ela trabalhava perdia muito tempo indo ao arquivo, pegando documento, escaneando e voltando para o arquivo. Ela falou o quê? E se eu escanear o arquivo todo? E ela fez. Escaneou o arquivo todo, economizou tempo, economizou dinheiro para a empresa. Foi efetivada. Aí eles colocavam, sempre que eles tinham lá na empresa, essa empresa que ela fazia parte, sempre que eles tinham uma nova leva de jovens aprendizes, eles botavam Rayane como a jovem aprendiz modelo. Tá vendo, gente, como é possível você ser efetivado? Eles não efetivavam ninguém, só efetivaram ela. Mas é possível, entendeu? É possível. É só você escanear o arquivo inteiro, você é efetivado, entendeu? Mas excelência, oportunidade, a visão de oportunidade, a visão de excelência, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer o melhor, é o que vai te levar longe, querido. É o que vai te desenvolver, é o que vai aprovar o seu serviço no Senhor. Agora, se você ficar letárgico, ficar sem trabalhar, sem buscar, sem procurar uma oportunidade, sem aproveitar uma oportunidade, dificilmente, querido, o seu trabalho vai render alguma coisa, ou dificilmente você vai alcançar outros lugares. Por isso, querido, você precisa fazer o seu melhor. Lá no seu serviço, o que adianta? Olha aqui, o que adianta você dar testemunho como crente, falar como crente? Que isso, varão? Fazer tudo como crente, mas no seu trabalho você ser um ímpio, um pagão. Se você é crente, mas no seu trabalho você é incompetente. Se você é medíocre, se o teu chefe te pede para fazer alguma coisa, você faz nas coxas. Se o teu chefe te pede para fazer alguma coisa, você faz pela metade. Ou você enrola e acaba não fazendo, e perde prazo, e faz as coisas de qualquer maneira, e não é um exemplo para ninguém, ninguém gosta de trabalhar com você ou no seu time, porque você não performa. O que adianta honrar o Senhor com os seus lábios, e desonrar Ele sendo medíocre? Porque o Senhor nos chamou para a excelência. Eu lembro do exemplo de José. José prosperou em absolutamente todos os lugares que ele pisou. José prospera dentro da casa do pai dele. Ele era o filho favorito. Também durante muito tempo ele foi o mais novo, isso deu uma ajudada, tenho certeza. Mas ele era o filho favorito, o filho mais sábio. E isso enseja o ciúme, e ele é vendido como escravo ao Egito. Mas olha como é a vida do crente, querido, o crente de excelência. Chega no Egito, na casa em que ele é escravo, ele se torna tão excelente que ele vira administrador da casa do seu proprietário, do seu dono. Por quê? Porque ele fazia as coisas com excelência. Aí a mulher de Potifar, você deve conhecer a história, a mulher de Potifar vê que ele é um jovem muito bonito, tenta atacá-lo, ele foge. Tá aí a dica, você jovem, né, fugir, glória a Deus. Aí ele foge, a mulher acusa ele, ele vai parar na prisão por uma acusação falsa. O que acontece com o crente de excelência na prisão, querido? Ele vira o melhor amigo do guarda. E agora ele é administrador da prisão. E aí ele interpreta os sonhos de Faraó, passam-se 2 anos e ele interpreta, é o contrário, né? Passam-se 2 anos, ele interpreta os sonhos de Faraó, Faraó manda chamar ele interpreta o que acontece com o cara na corte, com o crente de excelência na corte de Faraó, vira o segundo do Egito, vira o administrador de todas as coisas. Querido, essa é a marca da excelência, essa é a marca do serviço que Deus aprova.
As pessoas que são promovidas, as pessoas que crescem, são aquelas que se dedicam a fazer o seu melhor. As medíocres não têm esse espaço. É isso que a gente aprende aqui com o bom samaritano. Bom samaritano fez muito além daquilo que porventura a gente pudesse dizer que se esperava, ou daquilo que ele deveria fazer. Primeiro que ele não deveria nada, mas sem dever, sem ter o dever, ele fez e fez muito além. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse sido medíocre? Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse sido superficial? Você já imaginou se Jesus Cristo estivesse, vou fazer o trabalho mais ou menos de redenção da humanidade, vou fazer ele de qualquer jeito? Você já imaginou isso? Já passou pela sua cabeça? Se Jesus não tivesse um comprometimento profundo com a sua vida, com a minha vida, com a obra que o Senhor confiou a Ele? Queridos, Jesus deu a vida dele por você, por mim, pelo mundo, para reconciliar o mundo de maneira inteira, de maneira profunda. A vida de Jesus é marcada por essas características aqui do servo que Deus aprova. Jesus não olhou para o dano que ele poderia sofrer e levou isso em consideração: vai doer muito, ou a sua própria vida, ou a sua saúde psicológica. Na verdade, ele se entregou por inteiro. Jesus também não fez isso de maneira superficial ou de maneira medíocre, mas como um servo fiel e um servo aprovado por Deus, como um servo que tudo que vem à sua mão ele faz bem. Ele decidiu se entregar pela sua vida de maneira integral. E por isso, querido, nós hoje temos acesso à salvação do Senhor, porque o nosso Senhor foi comprometido com a obra que Deus havia chamado ele. Por conta disso, o Senhor Jesus resgatou a minha e a sua alma do inferno.